Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Mais um episódio chegando, meus amigos, para a gente falar muito sobre Campeonato Brasileiro Feminino. Agora nós temos uma pausa para a data FIFA, tem seleção brasileira em campo, tem projeção de pontos para essa reta decisiva do campeonato. Olha, tem muita coisa para a gente discutir e, claro, né, Carol Freitas, tem sempre convidado especial. Sempre, né, quando a gente não fica aqui batendo um papo, né, projetando as competições, temos sempre convidadas ilustres no Resenha das Gurias e hoje uma convidada do lado tricolor, né? Eu apresento ou tu apresenta? Antes de tu apresentar, vamos criar aquele mistério, né? Pro pessoal ficar, né? Pra quem tá nos acompanhando no Spotify também, em seguida também, se você quiser acompanhar em imagens no YouTube de GZH. Mas para agradecer a nossa grande parceria aqui do Resenha das Gurias, que tem KTO. Na KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O Resenha que tem Trilegal, apoiar o futebol feminino é Trilegal. E o Resenha que também tem Universidade Fevale. Projetamos caminhos juntos, agora você vai lá e anuncia. Então estamos recebendo hoje aqui no Resenha das Gurias a goleira Letícia, das Gurias Gremistas, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse retorno ao Brasil, sobre essa chegada ao tricolor, sobre objetivos da temporada, assim, ó. Sobre tudo, né, Valéria? Sobre sonhos, família, o que quiser falar, cardápio também, né? Cardápio também. Comidas preferidas, mas primeiro te agradecer, Letícia, por aceitar o nosso convite, dizer que as portas do Resenha estarão sempre abertas e esperamos que tu goste aqui, né, do nosso bate-papo. Queria começar te perguntando sobre como é que foi a tua chegada ao tricolor e como é que tá sendo pra ti essa temporada. Primeiramente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E bom, a minha chegada aqui foi muito boa, fui muito bem recebida por toda a minha comissão e colegas que já estavam, né, do ano passado. Tudo tranquilo em relação a isso. Letícia, até para a gente entender como as negociações funcionam também no futebol feminino, eu lembro que numa entrevista para o Grêmio você até comentou que a Thaísa te ligou, né, que fez esse contato. Como é que foi receber esse primeiro convite? Você disse que gostaria muito de trabalhar no Grêmio, mas essa ligação foi muito rápida, falou hoje, amanhã tá tudo certo ou demorou um pouquinho? Já tinha conversado com a Thaísa antes também? Na verdade, ela me ligou, primeiramente, e disse que teria uma reunião com a direção e ela. Eu fiquei ansiosa, né, no primeiro momento, aguardando essa reunião, mas graças a Deus foi muito bom, elas apresentaram um projeto super bem organizado, apresentaram tudo, né, na verdade, em relação à parte do DM, comissão, atletas, e foi isso. E deu tudo certo. E como é que foi pra ti também esse retorno ao Brasil, né, Letícia? Tu teve uma passagem pelo México, uma passagem por Portugal, retornou ao Brasil. Como é que foi esse desejo também de retornar ao país? Bom, na verdade vou começar falando como foi o meu desejo em relação a sair, né? Sempre foi, desde menina, eu sempre tive vontade de jogar fora do país, inclusive em Portugal, porque quando eu era ainda pequena, o futebol na Europa, como é hoje, sempre foi muito forte. Eu sempre tive esse desejo. Tive a oportunidade de ter uma passagem lá no Lanque Vila Verdense, próximo a Braga. Foi uma experiência boa, contribuiu para o currículo que eu tenho, para algumas experiências. E retornar ao Brasil também foi uma coisa que eu já estava prevendo. Porque da mesma forma que foi bom sair, quando você volta também é maravilhoso. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de estar representando o Real Brasília, e só pelo estadual. E quando voltei do estadual, foi quando eu recebi a ligação da Thaísa para poder representar o Grêmio. Agora, Letícia, a gente tem observado, né, esse movimento de muitas atletas retornando aqui para o Brasil. De certa forma, é também porque vocês enxergam que o Campeonato Brasileiro ele tá mais competitivo, que os clubes eles estão mais organizados, né? Porque a gente está falando, né, de um campeonato que há pouco tempo, né, se a gente for fazer a comparação, de que os grandes clubes também estão apostando muito, né? De que tem aquele trabalho com uma continuidade. Isso também faz com que vocês olhem novamente para o país de vocês e pensem, é uma boa oportunidade? Na verdade, o Brasil sempre foi uma boa oportunidade. Como eu disse, era um sonho sair e assim foi
à minha volta. Hoje, o futebol feminino no Brasil, tipo assim, não digo que é incomparável, mas melhorou muito. A competitividade das equipes hoje está, tipo assim, muito igualado. Isso faz e é atrativo, né? Quando você já entra num campeonato sabendo que quem vai ser o campeão, não é tão atrativo. Quando você já entra num campeonato sabendo, pô, todas têm chance, já é diferente. Fica uma coisa mais gostosa de se fazer, né? E eu queria te perguntar também, Letícia, sobre as tuas experiências fora do país. Assim, né? Alguma história curiosa, não precisa ser sobre futebol, tá? Mas com o idioma também, tu já foi pra Portugal. O idioma é mais parecido assim, né? Mas caiu em alguma armadilha ali com uma palavra brasileira que eles falavam diferente em Portugal? Ou no México, alguma história assim... Alguma história diferente, alguma resenha que tu pode nos contar, assim? Nossa, até tem, mas eu preciso lembrar a palavra que fala. Me chamaram. Assim que eu cheguei no clube e falaram a palavra, eu olhei assim, rapariga. Lá eles usam muito, aqui pra nós é moça, né? Mas eles usam muito rapariga. Quando eu cheguei lá, o treinador foi me apresentar pro treinador de goleiras. Aí ele pegou e falou assim, essa nova guarda-redes, essa rapariga. Eu olhei assim pra ele e falei, como é que é, moço? Me xingando já, moça, acabei de chegar. Acabei de chegar. E depois eu fui entender que para eles é cultural, né? Moça, como eu disse. E foi respeitoso. Para mim foi desrespeitoso. Mas isso, né? E o espanhol, hablas em espanhol? Um pouquinho. Aprendeu. Compreendo mais que então já hablas ali com eu sei, né? elenco, São né? muitas gringas, né, no elenco também. Consigo me comunicar bem com elas. Não sei se elas me entendem, né? O meu portunhol bem entendem. Elas roubado. entendem a gente com o nosso... Com o nosso bem arranhado. Não, até porque assim, né, você precisa marcar, né, como é que tu vai gritar, né, por exemplo, a Montoya, né, pra Montoya marcar, tem a Penha também, Sim. tem a Mônica. A Penha, a Mônica normalmente hoje tá jogando comigo, né, eu falo em português, ela compreende bastante, mas se eu precisar falar em espanhol, eu consigo também. Bem tranquilo. Como é importante, olha só. Estamos descobrindo algo novo aqui, né? Muito bem. Mas, Letícia, tem um ponto também, agora a gente vai entrar também nas questões do Grêmio, que é, você chegou, né, e agora nas últimas rodadas assumiu a titularidade do Gol. Como é também a conversa de vocês? Acho que isso até, de certa forma... já não entra mais, mas o Grêmio tinha no Gol do ano passado, né, nas últimas temporadas, a Lorena, que foi uma grande referência, né, também vestiu a camisa da seleção brasileira, e agora quem chega ainda, de certa forma, tem essa responsabilidade, né, não só de vestir as cores do Grêmio, mas também de assumir uma posição que até há pouco tempo tinha uma goleira de seleção. Então, como é que é a conversa de vocês para uma motivar a outra, né, porque... É uma posição que tem também essa disputa, né, vocês tiveram essa troca entre Raíssa e agora você assumindo a titularidade. Bom, na verdade, eu acho que todas nós que chegamos sabemos da responsabilidade e do legado que foi deixado aqui, principalmente do ano passado. E quando nós chegamos num clube como o Grêmio, a responsabilidade já vem com isso, entende? E sobre a responsabilidade de ser goleira do Grêmio, com o legado que a Lorena deixou aqui, Lorena, Vivi também, que, nossa senhora, não tem nem como falar, as duas são, para mim... referências, sim. A Lorena, nem tanto porque ela tem a mesma idade que eu, então a gente tá quase ali no meio, como se dizer? Mas na mesma faixa, né? Isso. As mesmas... Isso, mas a Vivi eu já acompanho há muito tempo. Inclusive eu joguei o meu primeiro campeonato profissional foi com a Vivi me ensinando a ser goleira, porque eu não era goleira. Eu era jogadora a gente viu essa história aí, hein? Então, a Vivi sempre me deu os bons toques e tal, sempre teve bastante paciência no início e foi muito legal ver ela no nível que ela tá hoje. Queria aproveitar para te perguntar exatamente sobre isso, né? Na entrevista que tu dá pra Grêmio TV, tu fala que tu não começou como goleira. Uma história similar à da Lorena, que também disse que não começou como goleira. Foi mais uma necessidade ali, né? A goleira não tava, se machucou, precisamos de alguém que assuma. Conta pra nós aí, então, como é que foi essa transição de uma posição pra outra? Foi exatamente isso. Eu tinha 15 anos e eu tava jogando pra uma equipe sub-19. Na época eu nunca joguei, na verdade, na minha categoria. E a goleira se machucou e não tinha goleira reserva. Eu estava jogando na linha. E esse dia eu estava como suplente. Aí a treinadora falou, nossa, o que a gente vai fazer? Não tem goleira. Aí eu falei assim, me dá a luva aí que eu vou, dá esse uniforme e eu vou. Fui pro jogo, fui super bem. A partir dali eu falei assim, cara, eu acho que eu gostei. Vou tentar me dedicar. E
Comecei a me dedicar nos treinos, muito difícil, porque você precisa de um pouco mais de coordenação motora. Eu sou muito alta, a dificuldade parece que é o dobro para quem é alto. E um ano depois, ali nessa luta de, sem saber nada, eu recebi uma notícia que eu iria ser convocada para a seleção sub-20. Fui para a seleção sub-20, mas também fui num momento que eu acho que não era o momento, mas tudo bem, acontece. Eu acho que serve de experiência para a gente poder, trilhar um caminho e ter, um foco, né? E a partir dali eu falei assim, eu acho que eu vou me dedicar a isso, eu acabei me dedicando e hoje estamos aqui. E como é que foi assim, né? Só pra pegar esse gancho que tu falou muito da Vivi ter te ajudado nesse comecinho, mas teve outras inspirações, assim, quando tu mudou de posição, quando tu saiu da linha pra atuar no gol, assim, algumas outras atletas da posição, ou a Vivi foi a tua grande referência nesse início? Então, como eu te disse, a Vivi foi a referência ali naquele momento, porque ela estava ali, né? Mas eu sempre gostei muito da Hope Solo, que é a goleira americana. Hoje não mais atuante, né? Mas ela hoje e aquela época também sempre foi a minha inspiração maior, assim, no futebol feminino, na posição, na função. O Vivi, falamos sim, tanto da Vivi, Vivi que eu falei a Vivi. Mas, Letícia, assim, você já falou de algumas experiências, né? Teve essa passagem pela seleção brasileira. Vir atuar no Grêmio também, tu se sente mais madura, assim, qual é o momento que tu chega para atuar no Grêmio? Ainda querendo, e quais tipos de sonhos que tu ainda tem? Quem sabe ainda voltar para a seleção brasileira em outro momento? Buscar grandes títulos? Se afirmar mais? Qual é essa Letícia que chega também ao Grêmio para 2025? A Letícia que chega hoje no Grêmio é uma Letícia extremamente madura, que sonha, sim, em vestir a camisa quem e representar a seleção brasileira numas Olimpíadas. Nossa, como é que tu... Eu ia dizer, quem sabe, né? Arthur Elias, sempre tem alguém aqui, né? No Sul sempre tem alguém. Não, mas e outra coisa também, né? A gente tem agora na seleção brasileira a Lorena consolidada ali, né? A gente sabe que a Lorena ela vai continuar sendo convocada. Se tudo der certo dessa vez, nenhuma lesão vai acontecer para atravessar o caminho da Lorena. Mas as outras duas posições, vejo muito como abertas, especialmente agora que a gente teve, infelizmente, né, a lesão da Natasha, goleira do Palmeiras. E o Arthur Elias, ele é um técnico que roda bastante, né? Ele dá bastante... Ele chama bastante jogadoras do Brasil e ele fica rotacionando ali as jogadoras que estão tendo oportunidade. Como é que tu vê também, Letícia, essa disputa, entre aspas, né? E esse olhar do Arthur pro futebol brasileiro mesmo, né? Pra, quem sabe, ali no futuro, receber uma atenção a mais, uma oportunidadezinha. O que eu costumo dizer é assim, a seleção tem que ser uma consequência de um bom trabalho feito nos clubes. Então, eu penso assim, eu quero representar e representar muito bem o Grêmio e, se Deus quiser, representar a seleção brasileira, estando preparada para chegar na seleção brasileira. Coisa que eu não pude me preparar quando eu fui a primeira vez. Então, tanto mentalmente quanto fisicamente, e é isso. E até falando sobre essa preparação no Grêmio, Letícia, vocês vêm de uma goleada sobre o 3B da Amazônia, né, com muita propriedade. Claro que é um time que está na parte de baixo da tabela, mas o quanto que esse resultado foi importante para retomar aquela confiança. E a gente falava um pouco antes, né, alguns pontos foram deixados, mas o Grêmio nesse momento tem 1 ponto só de diferença para o G8. Então, o quanto isso mobiliza vocês para que nessa retomada também o Grêmio busque essa classificação? Bom, na verdade, essa vitória foi um respiro para nós. Nós sabíamos das condições da equipe adversária, porém sabíamos das nossas responsabilidades que estão em primeiro lugar. Acabamos pecando em alguns momentos do campeonato, só que ainda temos chances e vamos brigar por todas elas até o final para conseguir a classificação. E ainda dá, né? Ainda dá. Mas a gente estava conversando até esses dias ali na redação, os nossos colegas, os guris, perguntaram assim, qual que é a situação real do Grêmio? Eu falei, tá a 1 ponto da zona de classificação e agora, basicamente, depende apenas de si, porque os times que estão ali se enfrentam também, né? Então, agora, se fizer a sua parte ali, bem direitinho, nada vai dar errado. Mas eu queria te perguntar também, Letícia, o que vocês projetam para essa sequência, né? Tem agora o Fluminense, depois o Real Brasília, e aí fecha contra o Flamengo. O que vocês estão esperando dessa reta final de fase classificatória? É uma reta final bem difícil.
como eu disse, sabemos da nossa responsabilidade e vamos para cima para ganhar os 3 jogos. Não tem conversa, temos que fazer a nossa lição de casa e contar com algumas coleguinhas lá na parte de cima da tabela. Quem sabe, né? Tá rolando, tá competitivo. Mas eu tinha perguntado, né, sobre a questão do nível técnico do Brasileirão. Vocês têm notado isso também na prática, né? Que às vezes uma equipe que tá na parte de baixo, né? E a gente tem equipes que estão disputando a Série A pela primeira vez, que vocês pensam... Tá, vamos, na projeção de pontos aqui a gente ter a condição de somar 3 pontos e daqui um pouco tem algum tipo de surpresa, né? Vocês notam que o nível, no nível do campeonato ele tá maior também? Totalmente. Hoje o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente competitivo. Como eu disse no início da entrevista, a gente não consegue saber quem vai ser o campeão, porque uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui, depende do coleguinha lá embaixo também, entende? Então, tipo assim... Tá extremamente nivelado o campeonato, eu acho que todos têm chance. E a importância também, né, Letícia, de nessa temporada a gente ter o retorno da Copa do Brasil, que era uma questão que trazíamos, né, e todo mundo trazia, que acompanha o futebol feminino há bastante tempo, assim, a necessidade de ter uma competição que no masculino é a competição mais democrática, mas que no feminino também pode ser, mesmo que o regulamento seja diferente, a fórmula de disputa também, mas a importância para vocês também, né, de ter mais essa competição no calendário. O Grêmio entra ali só a partir da 3ª fase, mas já começa na semana que vem. Enfim, qual que vocês veem que seja também, né, essa relevância da Copa do Brasil? Bom, o que a gente espera para esse campeonato é chegar na fase final. Sem conversa, né? Como nossa treinadora acaba dizendo, não tem conversa. Porque eu acho que estar aqui no Grêmio, num clube como o Grêmio, não tem como não pensar em jogar finais. Essa é a verdade. Claro que são degraus que a gente tem que subir um por um, mas visando sempre ser campeão. E até falando sobre a chegada ao Grêmio, como é que tem sido essa experiência também no Rio Grande do Sul, né? Teve um calorzinho, até em termos de clima mesmo, porque teve um calorzinho, aí agora a gente já começou um frio, inclusive a Letícia tá de manga curta. Exatamente, e eu e tu estamos de moletom. Isso conspira contra nós, né? Exatamente, esse é o gancho. Não, e a calça tá rasgada, olha ali o detalhe. É de jovem. É de jovem, então quer dizer... tá te adaptando bem, tem muitas coisas, mas... e também, né, esse momento de chegar ao Grêmio. Bom, o Rio Grande do Sul me surpreendeu. Eu cheguei num momento de extremo calor, eu não imaginava que seria assim. E agora tá me surpreendendo também com frio. Vai piorar. Ai, meu Deus. Mas estamos preparada para tudo. Teve alguma coisa? Eu ia dizer, prepare-se mesmo. Ainda tá 14 graus, 15 graus, né? Vai piorar um pouco. Eu sei que eu vou sofrer, mas vamos lá. Mas, Letícia, teve alguma coisa já que te apresentaram diferente aqui? Nossa, a Valéria adora o chimarrão, por exemplo, né? Não sei se tu já tinha esse costume em algum outro clube, jogava com alguma outra gaúcha que tinha um chimarrão ali. Mas o que tem de gaúcho, assim, de gaúchesco que já te apresentaram? O chimarrão. Tu gostou? Eu não gostei muito, não. Já não vamos convidar mais. Eu também sou hater. Eu tomo tereré, que é o gelado. Esse eu gosto mais. Mas eu acho que é por conta da região que eu moro e tal. Então, é mais cultural também. E o churrasco. Churrasco gaúcho é... Melhor que o paulista? Olha... O argentino, uruguaio e o gaúcho. Aí vem o paulista, vem nessa sequência assim também. Bom. Não, eu ia dizer, a gente falou das gringas, né? Porque as gringas também têm muita cultura do mate. E até ia te perguntar assim, como é essa questão cultural dentro do clube, né? Porque tem vocês que são brasileiras, tem Montoya que é colombiana, a gente falou a Jéssica Penha também, tem a Yamila que é argentina, então... São muitas culturas ali, como é que vocês conversam, se entendem dentro do campo, ouvindo a Taissan? Para as brasileiras é mais fácil, mas como é que é tudo isso? Na verdade é bom, é engraçado, chega a ser um pouquinho mais leve, porque a gente às vezes faz piadinhas, mas também vem piadinhas de lá, porque às vezes quando elas se juntam para falar espanhol e começam a falar tem panelinha. Não chega a ser panelinha, mas é só a conversação delas, resenha, né? A resenha delas, que é cultural delas também, né? A gente às vezes tenta se intrometer para entender, elas vice-versa. É bem legal, é bacana essa E troca. a música no vestiário, hein? Eu vejo... Sempre que a gente vai no CT, eu vejo a Yamila saindo com uma caixa enorme de música. E no último jogo, se eu não me engano, ela estava saindo com músicas brasileiras tocando na caixinha. Como é que é essa democracia da música ali, hein, no vestiário? Me perdoa, mas eu vou ter que falar.
A Yamila é a argentina mais brasileira que vocês possam conhecer na face da terra. Ela fala que ela adora o Brasil, ela gosta da cultura brasileira. E pra ela não tem tempo ruim, desde do reggaeton dela até o nosso forró, a nossa quadrilha, ela tá se divertindo, é muito animada. A playlist mais democrática do Grêmio, Olha. então, é comandada pela Yamila. Exatamente, aparentemente é uma pessoa só. Nós temos uma playlist do grupo, né, onde todas entram e colocam músicas pra tocar e tal, mas... O que que tu... Eu sei que tu já comentou isso em entrevista, mas o que a Letícia coloca nessa playlist? Eu coloco lá o Ana Prado, Jorge Mateus. Pô, sou muito fã, hein? Henrique Juliano, tudo que puder de sertanejo, desde o Raiz. Não, de hoje, gostei muito. Acertamos, hein? Mas, Letícia, a gente foi pra resenha e vamos continuar na resenha. Eu queria te perguntar sobre o apoio da tua família para que hoje tu fosse goleira profissional, atleta de futebol. Como é que foi o inicinho ali da transição, né? Que tu contou um pouco pra nós, já de sair da linha pra jogar no gol. E também o apoio da tua família para que hoje as coisas dessem certo. Bom, lá no início, não aceitavam muito bem essa minha opção de querer jogar futebol, mesmo que seja na linha e tal. Quando eu decidi ser goleira, pior ainda. Que falaram assim, gente, o que você tá fazendo? Tá ali pro banco, do banco, acabou. Aí eu peguei e falei, não, mas não vai ser assim. Acreditem. E, tipo assim, mesmo eu pedindo para acreditar, foi muito difícil. Tem a questão do preconceito, que tem a criação dos meus pais, foram diferentes da minha criação. Aceitação, porque você tá no meio de menino. Porque toda jogadora, principalmente da minha idade, ou mais velha que eu, começou jogando com homem. Então, tipo, tem todo esse preconceito. E não tinha nenhuma perspectiva naquela época, né? E não tinha na TV também, como tem hoje, né? Nenhuma. Então, acaba que, tipo assim, os pais ficam, não, minha filha, você precisa estudar, você precisa ser alguém, que era o que eu escutava muito, né? Principalmente dos meus... Eu não escutava de uma avó, mas das outras sempre escutei. E hoje em dia, eu não tenho o que falar. Hoje a minha mãe foi ver meu segundo jogo, que foi minha estreia pelo Grêmio lá contra o Corinthians, na Fazendinha. Ela foi em um jogo em 2022, no Allianz. Então, tipo assim, eu tento sempre levar ela nos estádios para que ela sinta o que é o futebol de verdade, não só pela televisão. Ela me acompanha pela televisão, não perde um jogo, ama essas gurias gremistas. Gente do céu, fala de gurias gremistas, ela linda. Tá assistindo. Quando trocou a logo de gurias para mosqueteiras, ela ficou alucinada. Nossa, eu adorei, ficou muito legal. Hoje em dia, não tenho o que dizer. Hoje a minha mãe me apoia 100%. Só que eu acho que também vem com a crescente do futebol feminino, com essa parte do marketing que melhorou muito. Porque, como ela costuma dizer, quem não é visto não é lembrado. Então, tipo assim, naquela época era tudo escuro. Tinha jogos e jogos, mas era tudo escuro. Não tem esse acesso que a gente tem hoje, né? De os jogos estarem passando na televisão, a gente vê as atletas também, além de estarem jogando, mas também estarem aparecendo nos programas e falando sobre o futebol feminino e trazendo também, né, a importância do debate para que evolua a modalidade. Então, acho que a gente tá numa crescente, claro, né? A gente fala muito isso aqui no Resenha. A gente ainda tá longe, assim, do ideal, assim, do que gostaríamos todas. Mas estamos evoluindo, né? Até ia pegar esse gancho, Letícia, nessa questão da evolução, né? Porque a gente ainda convive, né, com algum preconceito, né? De algumas famílias, de certa forma, ainda não entenderem o futebol feminino como negócio ou como uma profissão. E até queria que tu deixasse um recado mesmo, sabe? Para as meninas que estão acompanhando agora, que tem o sonho, e para as famílias de como um apoio é necessário, né? Hoje a gente tem categorias de base em diversos clubes, o Grêmio tem muito isso. Mas que dá para acreditar, né, que o futebol feminino ele pode ser sim uma profissão, mais do que um amor, de uma vontade de você se tornar atleta, mas que realmente ele é uma profissão também. Hoje em dia é diferente, como você mesmo já disse, a mídia ajuda muito. Então, hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um celular. Então, tipo assim, na minha época não tinha um celular para minha mãe ver como era o futebol feminino. Hoje em dia a menina nasce, ou ela mostra algum sinal que gosta de futebol, o pai fala assim, vai ser uma Marta, vai ser uma Cristiane. As referências que eu tinha na minha época. Agora, na minha época não tinha isso, então era mais difícil. Mas a mensagem que eu deixo hoje para as gerações de hoje é que se tem um sonho, foca nele e vai. Porque apoio dos pais eu tenho certeza que hoje tem. É muito raro. Hoje o que diferencia um pouco é a questão financeira.
porque também tem a ver. Então, quem tem um pouquinho mais de condição acaba sempre se sobressaindo. Mas as melhores jogadoras saíram de comunidades. Então, tipo assim, acreditem no filho de vocês, na filha. E Letícia, eu queria te perguntar também sobre a criança Letícia lá, a jovenzinha Letícia, que pensava em ser jogadora de futebol. Se ela imaginava que hoje, aos 28 anos, teria passagens já pelo futebol do exterior, estaria voltando ao Brasil, num clube, né, do tamanho do Grêmio também. O que tu vislumbrava lá no inicinho, quando tu começou a tua carreira? Era parecido com o que tu tá vivendo hoje? Não é soberba, mas eu acho que sim. Por conta de tudo que eu fiz para estar aqui hoje. Tudo que eu abdiquei. Eu nem gosto muito de falar, porque às vezes eu até me emociono, porque parece que eu perco muitos anos da minha vida longe dos meus pais. E se tem uma coisa que eu gosto, é de estar em família. Eu troco qualquer resenha com amigos para estar perto do meu pai, para fazer um churrasco, para fazer alguma coisa com a minha família. E meus sobrinhos hoje. Eu tenho um casal de gêmeos e mais uma outra sobrinha mais velha de 9 anos. Então, a Letícia, daquela época, sonhava assim, e o que vive hoje é mérito, realmente, do que eu busquei, do que eu abdiquei, do que eu lutei. E agora tudo isso pode ser comemorado com um churrasco gaúcho, né? Olha que beleza! Que gancho, hein? Aquele que tu promete todos os episódios. Exatamente. Nunca paga. Mas eu brinquei muito, mas Letícia, acho que é extremamente importante falar isso, né? A gente fala e traz aqui também, às vezes, as meninas da base, para as pessoas entenderem realmente o quanto que vocês abdicam para estar onde estão, né? E para quem está começando é a mesma coisa. É cuidado com o corpo, são jogos fora, você muda para um clube que às vezes é fora do Brasil, ou é longe de onde você mora, de onde mora a sua família. Então, quer dizer, às vezes são meses sem uma comunicação. Hoje, né, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda muito, mas não é a mesma coisa, né? Não tem. Você falou sobre sobrinhos pequenos, né? Não é. Quando você vai lá presencialmente, já cresceu muito mais. Então, acho que é extremamente importante e é muito bacana ouvir esse teu relato de... Olha o tanto de esforço e fora sair de casa muito né? cedo, né? Que a maioria, quase todas as atletas também passam por elas isso, vivem isso, né? Tem que amadurecer. E fora o que é o dia a dia, né? Que já é a pressão no clube, que é a pressão por resultados, é o que a torcida espera. Então, acima de tudo, é muito rico esse teu relato de trazer mesmo a vida da atleta. Antes da gente seguir o nosso bate-papo aqui com a Letícia, e quero dizer que a gente sempre tem 2 perguntas bem especiais aqui, aquelas. Coitada, Letícia. A Letícia tá vindo a primeira vez, já não vai querer. Não, vai sim. Mas são bem tranquilas. Mas pra dizer que a gente tem a parceria de KTO aqui no programa, e na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO, então acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Atenção, hein? Jogue com responsabilidade. Trilegal também está conosco, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E tem ainda o recado da Fevale. O vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site para fazer inscrição, hein? way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Antes da gente fazer as nossas perguntas, Letícia, queria te ouvir também sobre essa reta decisiva do campeonato. A gente já falou que o Grêmio está a 1 ponto do G8, tem chance de classificação. Vocês trabalham com alguma projeção de pontos? Como é que é fazer uma campanha perfeita agora até o resto do campeonato? Como é que vocês conversaram tudo isso antes da parada? É ganhar os 3 jogos. A gente não tem muita escolha. É ganhar os 3 jogos e contar com alguns resultados lá em cima na tabela. A gente começou o campeonato enfrentando grandes equipes e fomos muito bem contra essas grandes equipes. Então, isso também nos favoreceu. Pecamos em alguns momentos, mas eu acho que faz parte. E é isso. Aquelas? Vamos embora? Vamos para as nossas perguntas? Carol Freitas, eu vou começar a primeira pergunta. É bem tranquilo, tá, Letícia? Fizemos essas perguntas para gosta de criar um ambiente, mundo que né? passa por aqui. E a primeira delas é: quem é a Letícia na resenha do vestiário? Temos vários perfis, né? Aquela jogadora que leva a caixinha, que já entendemos que é a Mila Rodrigues, aquela que grava um videozinho pro TikTok fazendo dancinha, aquela que fica mais centrada ali num canto. Quem é você nessa resenha aí? Eu sou a do fone de ouvido, concentrada.
Eu entro, a resenha pra mim é no ônibus. Entrei no vestiário, foco no jogo. Nem uma dancinha, nem nada. Eu já fiz uma, mas foi muito esporádico, assim, com a Yamila, inclusive. Nossa senhora, meu Deus. Aí depois me perguntam, Letícia, por que tu não dança no TikTok? Tá lá a explicação. Então. Que horror. Eu acho que tem um nome que ele vai ser indicado, né? Mas a gente sempre pergunta. Quem é a mais resenha hoje do vestiário do Grêmio? Olha, pra mim, eu acho que é a Catiele. A Catiele? A Catiele. Olha aí, é uma dupla ali com a Yamila? A Catiele e a Militaila, pra mim, são as mais resenhas, assim. E tu vê que a Catiele de longe, assim, tu pensa que ela é quietinha, né? Olhando Nossa, aqui de Perfil olho. séria. Estão vendo errado. Mas a Yamila a gente já percebe, né? Ela já chega com a caixinha, então tu já tem, né, ali uma visão E sempre prévia. citada também, né? A Yamila aqui. Não tem um episódio que ela não é citada em algum momento. Exatamente, então ela é sempre citada. Aí tem, às vezes muda a cor do cabelo, então tu já vê que tem uma personalidade Sim. diferente, mas olha aí, temos Viu? novos Uma nomes. nova indicação. Mas, Letícia, para te agradecer muito por esse bate-papo, por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Espero que tu tenha gostado, acima de tudo, né? Que seja o primeiro de muitos. Mas para dizer que a gente tá sempre com o microfone aberto, né, Carol? E sempre à disposição. E torcendo também, né, para que as coisas deem certo, para que vocês conquistem essa classificação agora às quartas de final, ia dizer oitavas de final, né? Não, quartas de final do Brasileirão Feminino, que também, né, a gente sempre fala isso, mas que com os times indo longe é muito bom para nós, é muito melhor, então esperamos que dê tudo certo. Muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade. Gostei bastante. Espero ter outras oportunidades, porque foi melhor do que eu achei que seria pela minha timidez. Ficamos felizes! E é isso, obrigada. Bom, minha gente, para dizer para vocês que é o seguinte, nós estamos em um momento de pausa, agora no Campeonato Brasileiro, tem data FIFA, mas vem depois logo disso, né? Lá pelo dia 5, dia 6 já tem a rodada, dia 7 já tem a rodada, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino, tem dupla Grenal ainda sonhando, o Inter também, o Juventude lutando para permanecer na elite do Brasileirão. Tem seleção brasileira, inclusive, Carol Freitas? Isso mesmo, 2 amistosos da seleção brasileira. O primeiro agora nesta sexta, né, dia 30 de maio contra o Japão, e o segundo na segunda, também contra as japonesas. Depois o Brasil ainda tem mais um amistoso contra a França, programado para junho. E aí é tudo Copa América, né, Valéria Possamay? Ou seja, né, vocês entenderam que tem muita coisa, tem reta decisiva de Campeonato Brasileiro, tem, olha, muitos assuntos, e claro que a gente vai fazer o quê? Nós vamos voltar na próxima semana. É isso aí, voltamos semana que vem e também tem Copa do Brasil, hein? Assuntos, vamos falar um pouquinho sobre a competição mais democrática do futebol brasileiro. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.